Fernandes, Augusto Nicodemos, eles estudam até hoje, leem muitos livros, então a gente nunca cansa e nem pode cansar de aprender da palavra do Senhor, e por isso nós estamos reunidos aqui hoje. Deus também levanta muitos missionários, pessoas que deixam seu país, deixam os seus parentes e vão para outros lugares. Nós aqui ajudamos missionários na Índia, ajudamos missionários no Oriente Médio, na França, aqui no interior, no sertão da Bahia, enfim, a obra do Senhor não para. E nós queremos também colocar no altar do Senhor nesse momento a vida desses homens e mulheres que abandonam tudo, se dedicam, largam tudo para pregar a palavra do Senhor. E vamos orar nesse momento por esses homens e mulheres. Senhor Deus, maravilhoso e amado Pai, nós te louvamos na beleza da tua santidade, Senhor, e clamamos, ó Deus, pela tua providência, pela tua graça, ó Deus, na vida dos nossos missionários, homens e mulheres, ó Deus, que erguidos pelo Senhor vão para longe, ó Deus, passam necessidades. E nesse momento, ó Deus, de crise, de pandemia, muitas igrejas têm deixado de ajudar os missionários. Então nós queremos clamar ao Senhor que não deixe faltar o sustento para os seus filhos. Levante igrejas, ó Deus, e pessoas que tenham esse compromisso, essa responsabilidade, para que o Senhor, Deus, deixe os seus filhos no campo sempre amparados, ó Pai. Deus, é em nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos por eles, por suas famílias, ó Pai, pelos seus filhos e pelo seu trabalho nos lugares onde eles estão, Pai. Obrigado, Deus, pela vida de cada um, é em nome de Jesus que nós oramos agradecidos, Deus, amém. Amados, agora nós vamos honrar e louvar o nosso Deus com a entrega dos dízimos e ofertas. Muitos irmãos já têm feito isso através da conta da igreja, que está disponível aí no canto do vídeo. A gente tem também o PicPay, né, que tem o código de barra aí. Então, se você sentir no seu coração, se você ainda não pôde fazer, então essa é a oportunidade. Enquanto a equipe de louvor enquanto nós acompanhamos a equipe de louvor no louvor, nós vamos ter a oportunidade de fazer os dízimos e ofertas. Em nome de Jesus, obrigado. Para te adorar, Senhor Jesus, foi que nascemos, para te adorar em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer. Bom dia, amada igreja. Que a paz do Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sempre conosco. Gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã o texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículos 17 e 18.
que diz assim: Vós, pois, amados, prevenidos como estáis, de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós louvamos o Senhor, porque o Senhor é o único digno de todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Apesar de ser eterno e infinito, ó Deus, o Senhor olha por nós e conhece a cada um de nós, ó Pai. E nós somos gratos por isso. Em nome de Jesus, ó Deus, que nessa manhã nós possamos aprender mais a Tua palavra, Deus, e crescer no conhecimento que temos do Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Amém. Amados, o contexto aqui, Pedro passando algumas orientações para a igreja e reforçando a carta que Paulo já tinha escrito antes. E nesse momento ele estava falando do final dos dias, estava falando de falsos profetas, e que nós deveríamos, para que a gente resistisse a esses falsos profetas, os falsos ensinamentos, nós deveríamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor. E por isso nós estamos aqui nessa manhã, para estudar a palavra de Deus, para crescer no conhecimento de Deus, para que nós, em nome de Jesus, não caiamos nessas armadilhas. Muitas pessoas hoje falam de Jesus, mas muitas pessoas pregam em benefício próprio, né? E para isso nós estamos aqui nessa manhã, para aprender mais da palavra do Senhor. E quando nós nos convertemos, nós viramos alunos, né? Quando Jesus fala assim, ide, fazei discípulos em todas as nações, então ele está dizendo assim, ó, ide, fazer alunos, buscai pessoas que querem aprender de mim. Então, amados, quando nós nos convertemos, nos tornamos alunos, né? E quando a gente vai parar de ser aluno, só quando a gente ir para a glória. Se você perguntar a grandes pregadores, como o reverendo Hernandes, Augusto Nicodemos, eles estudam até hoje, leem muitos livros, então a gente nunca cansa e nem pode cansar de aprender da palavra do Senhor, e por isso nós estamos reunidos aqui hoje. Deus também levanta muitos missionários, pessoas que deixam seu país, deixam os seus parentes e vão para outros lugares. Nós aqui ajudamos missionários na Índia, ajudamos missionários no Oriente Médio, na França, aqui no interior, no sertão da Bahia, enfim, a obra do Senhor não para. E nós queremos também colocar no altar do Senhor nesse momento a vida desses homens e mulheres que abandonam tudo, se dedicam, largam tudo para pregar a palavra do Senhor. E vamos orar nesse momento por esses homens e mulheres. Senhor Deus, maravilhoso e amado Pai, nós te louvamos na beleza da tua santidade, Senhor. E clamamos, ó Deus, pela tua providência, pela tua graça, ó Deus, na vida dos nossos missionários, homens e mulheres, ó Deus, que erguidos pelo Senhor, vão para longe, ó Deus, passam necessidades. E nesse momento, ó Deus, de crise, de pandemia, muitas igrejas têm deixado de ajudar os missionários. Então nós queremos clamar ao Senhor que não deixe faltar o sustento para os seus filhos. Levante igrejas, ó Deus, e pessoas que tenham esse compromisso, essa responsabilidade, para que o Senhor, Deus, deixe os seus filhos no campo sempre amparados, ó Pai. Deus, é em nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos por eles, por suas famílias, ó Pai, pelos seus filhos e pelo seu trabalho nos lugares onde eles estão, Pai. Obrigado, Deus, pela vida de cada um, é em nome de Jesus que nós oramos agradecidos, Deus, amém. Amados, agora nós vamos honrar e louvar o nosso Deus com a entrega dos dízimos e ofertas.
Muitos irmãos já têm feito isso através da conta da igreja, que está disponível aí no canto do vídeo. A gente tem também o PicPay, né, que tem o código de barra aí. Então, se você sentir no seu coração, se você ainda não pôde fazer, então essa é a oportunidade. Enquanto a equipe de louvor cantam, enquanto nós acompanhamos a equipe de louvor no louvor, nós vamos ter a oportunidade de fazer os dízimos e ofertas. Em nome de Jesus, obrigado. Para te adorar, Senhor Jesus, foi que nascemos, para te adorar em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos.
Deus, onde flui o de coração, Senhor, tudo que eu disser, tudo que eu fizer, e mesmo assim, se ainda com palavras eu não conseguir expressar tudo aquilo que eu preciso, veja o meu coração, é de coração. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse grande amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe meu louvor, é de coração, é de coração, é de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Te louvamos, Deus, pelos dízimos e ofertas depositados no altar do Senhor. Depositados, ó Deus, em forma de conta. Depositados, ó Deus, do jeito que o teu povo conseguiu. Ó Deus, que nunca falte, ó Deus, a sementeira do teu povo. Continue, ó Deus, abrindo as janelas dos céus, assim como o Senhor fez até hoje, e derramando bênçãos sem medidas sobre as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém, Deus. Amém.
Agora você vai ficar com a sua lição da escola dominical. Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez reunidos, para estudarmos a palavra de Deus. Nós já lemos a palavra, já oramos, já cantamos e agora nós vamos estudar a nossa lição. Então vamos dar início ao estudo dessa manhã. A lição que nós temos estudado é a palavra viva, eu mesmo e os outros. Se você ainda não tem essa lição, a gente tem postado no grupo da igreja as lições em PDF. Mas se você quiser ter essa revista em suas mãos, você pode pegar o exemplar lá na padaria do nosso irmão presbítero Wilson. Ainda existem alguns exemplares lá que você pode guardar com você, estudar. Às vezes fica mais fácil. Então você pode passar lá e pegar. Lembrando que as nossas aulas são postadas no YouTube, que você pode usar nessa rede social também para evangelizar, para transmitir a outros, e também no Instagram. E lembre também de que você pode dar o seu like. Se você não estiver inscrito, se inscreva e ative os sininhos de notificação para você receber todas as vezes que houver uma postagem de algum culto, de alguma programação da igreja, você vai ficar sabendo em primeira mão. Então vamos lá. O dinheiro é meu, é a lição número 7. O texto é 1 Timóteo 6, de 1 a 10. Vamos ler esse texto aí. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamados. Também os que têm Senhor crente não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensine e recomende estas coisas. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. No decorrer da lição, a gente vai tratar um pouco mais especificamente desses textos, desses assuntos. O dinheiro é meu e eu uso como bem entender. Muitas pessoas usam essa frase, achando que ela pode fazer o que quiser com o dinheiro. A gente vai ver como que Deus permite, ou nos ordena que a gente trate o dinheiro. Aqui tem uma figura, que é um rapaz segurando o dinheiro e o coraçãozinho dizendo que ama o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Na Bíblia, há 38 parábolas contadas por Jesus, dentre elas, 16 tratam a respeito de como lidar com dinheiro, riquezas ou posses. Estima-se que há mais de 2.350 versículos na Bíblia sobre dinheiro e posses, comparando a 500 versículos sobre a oração e menos de 500 sobre fé. Então, a questão do dinheiro é muito tratada na palavra de Deus. Vemos assim que a Bíblia apresenta muitos ensinos sobre dinheiro. O que isso sugere para você?
Pelo menos que o tema é importante e merece, né, a sua atenção, a minha atenção, para a gente poder saber mais um pouco sobre esse assunto. Os males que esse dinheiro, né, ou que o amor ao dinheiro, ele nos causa, né? Dentre os que nós vamos estudar, o primeiro é a ganância. Ganância, então, seria o quê? A incapacidade de se satisfazer com o que tem. A carinha aí, ó, chega o cifrão, né? Tá nos olhinhos. Não acumuleis tesouros sobre a terra. Né? Jesus, lá no seu ensino de Mateus 6, versículo 19. Também é um desejo incontrolável de querer sempre mais. Novamente, a carinha aí com o cifrãozinho nos olhos, né? E os olhos do ser humano nunca se satisfazem. Em Provérbios 27, 20, a parte B. Em primeiro lugar, então, cabe esclarecer que não é pecado ser rico. Temos vários exemplos de servos de Deus que foram ricos. O pecado é colocar o coração na riqueza, ou o amor, né, ao dinheiro, ou amar o dinheiro. Quais são os problemas, né, advindos desse amor ao dinheiro? Primeiro, valorizar as pessoas pelo que elas têm e não pelo que elas são. Né? Isso leva muitos a quererem muitas coisas para buscarem uma imagem positiva perante a sociedade. Eclesiastes 5:10 diz assim, ó, quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro. E quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isso é vaidade. Segundo, o ganancioso nunca está satisfeito com o que tem. Seu coração está posto naquilo que ainda não tem. Assim sendo, não consegue desfrutar com alegria daquilo que ele já tem. Provérbios 27, 20 vai dizer isso. O mundo dos mortos e o abismo nunca se fartam, e os olhos do ser humano nunca se satisfazem. Terceiro, a vida do ganancioso pode ser cheia de coisas, mas é vazia de sabor. Ele sente que algo sempre está faltando, sempre lhe falta um pedaço. Então, a primeira parte que a gente viu dos males do amor ao dinheiro é a ganância, né? Segundo, é a mesquinharia. Olha só que interessante. A mesquinharia ou avareza, que é o apego demasiado e sórdido ao dinheiro, desejo ardente de acumular riqueza e falta de generosidade. Então, se de um lado o ganancioso se dedica a ganhar cada vez mais, o avarento se dedica a não perder. Ambos colocam o coração na riqueza. A avareza é comparada, então, à idolatria. Efésios 5:5 e Mateus 6:24. Vamos ler esses dois textos. Fiquem sabendo disso. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Efésios 5:5, o apóstolo Paulo trazendo esse ensino para nós. E o ensino de Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Interessante nesse texto aqui de Mateus 6:24, que no contexto em que Jesus, né, disse esse ensinamento, essa palavra, a figura do Senhor era aquele que era o dono. Né? Então, a pessoa só podia servir a um dono, não tinha como servir a dois. Então, Jesus fazendo essa comparação, que nós também não podemos servir a Deus e, ao mesmo tempo, querer servir a riqueza. Porque a riqueza ela vai competir com Deus. Já que ela é uma idolatria, estaríamos colocando o dinheiro acima de Deus, né? Ou tentando igualar o dinheiro a Deus. Por isso que ela é considerada como idolatria. Por ser idolatria, a avareza nos impede de enxergar a ação amorosa da providência de Deus.
aquilo que Deus nos dá graciosamente todos os dias, né, a gente acaba se esquecendo e tentando satisfazer isso, né, por meio dos recursos materiais, né, do dinheiro. Quais são os sinais da avareza? Primeiro, não compartilha nada. Tem medo de que lhe venha a faltar no futuro. Então, a pessoa avarenta, ela, além de querer acumular para ela não consegue abrir mão daquilo que ela já tem. Porque ela pensa que se ela doar alguma coisa, vai faltar para ela no futuro. Segundo, não estende a mão ao necessitado, porque pensa que fazendo assim, ele mesmo terá necessidade. Então a gente vê que é uma situação até doentia, né? Ele não confia que Deus pode sustentar. Ele coloca toda a sua confiança na riqueza que ele tem. Agora, o que a Bíblia então nos ensina a respeito disso? Ser criteriosos e sábios. 1 Pedro 4,7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Essa palavra sóbrio, de sobriedade, é aquela que nos dá condições de executar, fazer planos, de agir de maneira sempre com os pés no chão, vamos dizer assim, né? Sem titubear, sem estar balançando. É aquela pessoa que ela segue uma linha e persiste naquele caminho reto. Que Deus está no controle de tudo e por isso devemos confiar na sua providência amorosa. O texto de Mateus 6:25. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Então, quando Jesus ele traz esse ensinamento para nós, ele está justamente comparando aquelas coisas mais simples, né, que é um passarinho, com uma flor do campo. Se Deus cuida das coisas pequenas, por que não iria cuidar de nós? Então, quando a gente deixa a avareza, né, deixa a ganância, a gente passa a confiar mais em Deus. Né? Então, a gente vê que o sustento, tanto material, né, quanto a vestimenta, quanto o local de nós morarmos, né, a roupa que nós vamos vestir, aquilo que a gente vai se alimentar, tudo isso Deus tem preocupação e Ele não vai deixar faltar para nós, né, seus servos. Trabalhar também para não ser pesado e para poder ajudar aos outros. 2 Tessalonicenses 3:10. Olha só o que o apóstolo Paulo ensina. Porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. O que nós vimos então, nesses dois pontos até agora, da ganância e da mesquinharia, é que são amor ao dinheiro, que vai fazer com que o apego a esse dinheiro seja grande e seja idolatria, porque está se colocando acima do próprio Deus. Vamos ver agora o extremo, né? Que é a chamada vida perdulária. O que é isso? Perdulário é aquele que gasta excessivamente, é o esbanjador, é o gastador. Se por um lado o ganancioso e o avarento só fazem acumular, o perdulário gasta como se não houvesse amanhã. E geralmente mais do que ganha. Gasta mal e sem controle. Então, vimos duas formas erradas, que é a ganância e a mesquinharia. Mas também, aquele que gasta demais também, ele comete um erro, porque não tem controle. Lembra quando a gente viu ali sobre o texto que fala que nós devemos seguir naquela linha, né, com moderação? Então, é dentro desse aí. Exemplo clássico é o filho pródigo. Lucas 15, de 11 a 32. Vamos ler alguns versículos, né, o 13 e o 14. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade.
Então, a vida perdulária, né, nesse exemplo clássico aí da parábola do filho pródigo, ela vai nos ensinar que ela é algo, assim, também errado, né? Se o filho tivesse tido cuidado, né, com o bem que ele tinha recebido, a parte da herança que ele tinha recebido, ele teria, aquela situação de fome que sobreveio, ele teria condições de se manter por um tempo muito maior. Como ele havia gastado tudo, consumido tudo, quando veio a fome, ele ficou sem nada, né? Viver assim, então, é pecado. Mesmo que a pessoa não gaste seu dinheiro com drogas, prostituição, etc., né? Como foi o caso ali do filho pródigo, né? Gastando com prostituição, mas gastando naquilo que nem conseguirá usar, também é errado. Às vezes a gente vê exemplos, né, de pessoas que têm, sei lá, 10 mil pares de sapatos, 5 mil pares de sapato, 300 bolsas, né? Então são coisas que a pessoa acaba gastando dinheiro naquilo que ela não vai nem às vezes conseguir usar, né? Às vezes vai estragar dentro do armário que ela não vai conseguir usar, sendo que ela poderia fazer um uso melhor desse dinheiro. Precisamos entender que somos mordomos de Deus e aquilo que Ele nos confiou devemos tratar da melhor maneira possível, com responsabilidade, com sobriedade e domínio próprio. Os textos de Isaías 55:2 e Efésios 4:28 vão nos ensinar isso aí. Por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo. Comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Isaías 55:2. E o Efésios 4:28. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. O perdulário, ele nunca vai ter isso, porque ele está sempre gastando em excesso, né? Vamos ver agora sobre vida de contentamento. Nessa parte, eu vou colocar para vocês um vídeo de uma mensagem do pastor Hernandes, são 3 minutinhos, né, onde ele fala sobre a questão do contentamento, explicando o que é e como que nós devemos agir, né, como para ter uma vida, né, que seja segundo a vontade de Deus. Vamos lá. O contentamento é um aprendizado. Há pessoas que são infelizes tendo muita coisa. E há outras que são felizes, privados da maioria das coisas. O apóstolo Paulo, quando ele estava preso na cidade de Roma, no corredor da morte, algemado, com os pés na antessala do martírio, disse que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Contentamento, ele pode existir dentro do seu coração, mesmo quando você está privado de sua liberdade, mesmo quando você está privado de bens de consumo, mesmo quando você está enfermo, porque esta felicidade interior, este contentamento, este banquete da alma, pode ser usufruído nas noites mais escuras, nas provas mais duras, nos vales mais profundos. Sabe por quê? Porque Deus pode inspirar canções de louvor às noites escuras. O contentamento não está nas coisas que estão à sua volta, está na paz que habita em seu coração. O contentamento não é uma alegria epidérmica, superficial, não é alguma coisa de aventura, de uma noite, de prazer. O contentamento está na paz da sua consciência, na leveza do seu coração, na consciência de que você é amado por Deus, na certeza de que Jesus Cristo
o seu Senhor, é a razão da sua vida. E quando você experimenta esta paz, é que você é verdadeiramente feliz. E você pode celebrar neste banquete do contentamento. Há pessoas que têm saúde, têm dinheiro, têm família, têm amigos, têm sucesso. E, não obstante, estão muito felizes. Pessoas depressivas, pessoas pensando em tirar sua própria vida, pessoas com a vida miseravelmente infeliz. Há outros que estão passando por lutas econômicas, financeiras, problemas de saúde, problemas de toda ordem à sua volta, e apesar disso, borbulham da alma a verdadeira paz. Experimentam no profundo do coração o verdadeiro contentamento. Portanto, contentamento está em Jesus. Se você tem Jesus, você é uma pessoa verdadeiramente contente e feliz. Muito bem. Recebemos então de Deus abundantemente aquilo de que precisamos e que é o melhor para nós. E devemos então ser agradecidos e felizes com o que temos. A parte do contentamento que mais me chamou a atenção ali na fala do pastor Hernandes é que nós devemos nos contentar com aquilo que nós recebemos de Deus. Se nós recebemos muito, devemos ser gratos porque recebemos muito e saber compartilhar também com os outros aquilo que nós recebemos. Se nós recebemos pouco, nós também devemos ser gratos porque Deus nos dá na medida que Ele quer dar. Então a gente precisa ser contente, tanto como o apóstolo Paulo nos ensina, né? Tanto no muito quanto no pouco, né? Concluindo então, irmãos, olha só. O cristão deve confiar sempre na providência de Deus e se contentar com o que recebe de sua mão, administrando seus recursos com sabedoria, de modo produtivo, edificante, sem ganância e mesquinharia. E a gente poderia acrescentar também, sem levar uma vida perdulária, né? O que a gente pode, então, de ação prática, né, nos ajudar nisso aí? Eu não sei quantos de vocês fazem um orçamento mensal, né, que nada mais é do que uma planilhinha, né, de gastos mensais. Você pode fazer no seu computador, você pode fazer no caderno, onde você vai colocar as suas receitas e as suas despesas, para justamente evitar que você gaste além do que você recebe. Nesse exemplo que eu dei aqui, né, colocando como receita um salário de R$ 1.500, um rendimento de R$ 10 e outros, né? Vamos supor que recebeu uma oferta ou recebeu algum valor aí de R$ 50. Então, o total da sua receita naquele mês foi de R$ 1.560, né? Aí você tem que agora lançar as suas despesas. Você vai lançar o seu dízimo, que seria 10%, né, dos 1.560, 156. Vamos supor que você pague um aluguel, né, uma kitnet, alguma coisa assim, né, R$ 500. Água, luz, gás, telefone, né, supermercado, feira, uma prestação que você fez. No final, o total das suas despesas foi R$ 1.541 e você ainda teve um saldo de R$ 19. O que é que isso nos leva, né, esse pequeno exemplo? É que você precisa saber controlar os seus gastos. Porque quando você controla os seus gastos, você tem como também investir em ajudar a outros. Porque a gente viu os males daquele amor ao dinheiro, né? Que é a ganância, que é a mesquinharia. E vimos também que a vida perdulária, que é o gasto desenfreado, ele também é errado. Então, o certo que é você manter o equilíbrio, né? A coerência com aquilo que você ganha. É errado você querer crescer na vida? Não. Mas você não pode fazer desse o seu objetivo final. Lembra quando Jesus disse, né, buscar em primeiro o reino de Deus e estas coisas vão ser acrescentadas. Se Ele quiser, Ele vai nos conceder.
Se ele não quiser, a gente precisa estar contente, né, com aquilo que Deus provê para cada um de nós. Então, que Deus nos abençoe, né, nesse estudo. Foi um estudo assim, bem simples, bem rápido, porque é uma lição também mais tranquila, né? A gente está aqui para ajudar vocês nesse caminhar, né, enquanto a gente não volta às nossas atividades presenciais, e é mais para ajudar, né, a balizar, a encaminhar os estudos das lições que a gente vai tendo online. No próximo domingo, o pastor vai dar a lição e a gente vai alternando aí com o presbítero Leonardo e o pastor. Então, que Deus nos abençoe. Lembrando que à noite nós temos o culto, às 19 horas, o culto online. Não esqueça, irmãos, de compartilhar, não esqueça de dar o seu like, porque isso conta, né? Na plataforma do YouTube, a gente consegue alguns benefícios, então é importante você deixar o seu like, você compartilhar, para que a gente, além de evangelizar, a gente consiga melhorar também a nossa performance, né, na plataforma do YouTube. Então, que Deus abençoe a todos, tenham um ótimo domingo, fiquem com Deus.